a Ângela Greenhalgh para a sua apresentação. Em princípio, meia hora. Ah, tá. Não, acho que é melhor. Tá. Acho que pode levantar um pouco, então. Bom, boa tarde. Eu vim aqui representando o ONS. Eu trabalho na gerência de estratégia e inovação do ONS. Essa é uma gerência que foi criada após o nosso processo de reestruturação. E o ONS está procurando, justamente a intenção dessa gerência é estar olhando para fora, para novas tecnologias, né? Que é importante para o operador. Então, a gente traz aqui uma visão do ONS muito mais reflexiva do que afirmativa, né? Nesse momento, a gente não está dizendo, não está fazendo nenhuma afirmação, vamos fazer reflexões, né? Eu tenho mais perguntas do que respostas, na verdade. Então, como várias apresentações já mostraram, acho que em alguma parte eu vou ser um pouco redundante, mas a gente está sempre solidificando, né, os conhecimentos, falar um pouquinho do Sistema Interligado Nacional. Então, o Sistema Interligado, ele cobre quase todo o território nacional, isso foi mostrado também, vai do norte até o sul, da costa ao Acre, e tem uma parte da Amazônia e do Amapá, que também está interligado ali pelas cidades de Manaus e Macapá. Ele atende praticamente todo o consumo de energia elétrica do país. Isso a gente já viu, tem predominância hidrelétrica. Ao final de 2017 estava em torno de 68% a capacidade instalada de hidrelétricas. Geração térmica de várias fontes, somando todas, dá em torno de 23%. Então, a gente tem nuclear, carvão, gás natural, óleo combustível, diesel, biomassa, etc. E a geração de energia renovável, que a gente chama de não convencional, eólica e solar, somadas as duas, em torno de 9% ao final de 2017. Outra característica do Sistema Interligado Nacional é a produção hidráulica. A gente tem diversos proprietários, múltiplos proprietários, às vezes no mesmo rio, usinas de reservatório e a fio d'água de propriedades diferentes. E isso causa uma interdependência entre usinas e bacias para a produção, que acaba sendo a base para a coordenação centralizada da operação do Sistema Interligado Nacional. Tá? Então, essa é uma característica muito peculiar do Brasil, né? A rede básica, que é a rede de transmissão para tensões maiores ou iguais a 230 kV, ela também tem múltiplos agentes, a gente tem vários agentes de transmissão envolvidos, e, além do transporte, da função de transporte, ela permite a otimização econômica dos recursos energéticos, que justamente a gente viu no slide anterior, a questão das bacias em várias regiões do país. Então, ela vai fazer a otimização desses recursos e a melhoria da segurança elétrica. Então, como é que o ONS se insere dentro desse contexto, né? Múltiplos geradores, múltiplos transmissores, uma otimização energética, como é que o ONS se insere nisso? Tá? Bom, o ONS ele foi criado em 98 pela Lei 9648 e regulamentado pelo Decreto 5.081, e é uma entidade, uma pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos. Nós somos regulados e fiscalizados pela agência reguladora, que é a ANEEL. O ONS não possui nenhum ativo de geração, nem de transmissão, nem de distribuição, e faz a gestão centralizada da operação do sistema interligado, para garantir um balanço entre segurança e menor custo. A nossa missão atualmente, eu vou ler porque eles estão fazendo a tradução, a nossa missão atualmente é operar o Sistema Interligado Nacional
de forma integrada, com transparência, equidade e neutralidade, de modo a garantir a segurança, a continuidade e a economicidade do suprimento de energia elétrica. A gente está em mudança da nossa missão, estamos atualmente fazendo um novo planejamento estratégico do ONS, e nesse planejamento a gente está mudando a missão e a visão do operador. Tá? Então, a área de atuação do ONS é em cima da transmissão e da geração, e também nos pontos de conexão entre a rede básica e a rede de distribuição. Não atuamos na rede de distribuição. Tá? Os agentes de distribuição interagem com o ONS por conta de insumos, dados para os programas que são rodados no ONS, mas a gente não tem uma atuação de operação na rede de distribuição. O ONS está localizado justamente para o Brasil ser um país grande, né? Ele tem 4 centros, né? 4 localidades, uma em Florianópolis, uma no Rio de Janeiro, que a gente chama de escritório central, uma em Recife e uma em Brasília. Nessas mesmas localidades, a gente tem os centros regionais de operação. Tá? Sendo que em Brasília, além do Centro Regional de Operação Norte e Centro-Oeste, a gente tem o Centro Nacional de Operação. As fontes de energia do SIM, a gente também, em várias apresentações, isso foi mostrado. Isso aqui é mais para destacar como a gente estava ao final de 2017, para onde a gente está caminhando até mais ou menos 2022, e mostrando o destaque para as fontes eólicas e solares, que já são uma realidade. Quer dizer, isso aí é como alguma apresentação que eu vi, é um caminho sem volta, tá? Não só no Brasil, como no mundo. Aqui também é para mostrar uma evolução dessas fontes intermitentes com relação à fonte hídrica, né? Todas as informações elas estão no site do ONS, qualquer um pode entrar e obter um histórico de operação. Você pode, inclusive, ver por ano, por fonte, enfim. O site do ONS tem uma interação hoje amigável que dá para vocês obterem essas informações. Então, em 2007, a gente tinha cerca de 84,1% da capacidade instalada era da fonte hídrica, e hoje, no final de 2017, a gente estava com em torno de 68% de capacidade hídrica, e solar e eólica compondo aproximadamente 8,5%, sendo que em 2007 a solar nem aparecia. Né? Bom, a geração hidrelétrica, como dito também várias vezes aqui durante esse seminário, ela é um recurso que mitiga a variabilidade das eólicas, ela é a nossa fonte mais forte ainda, né? A maior capacidade instalada, tem complementação com a geração eólica. Isso aqui é uma imagem, né, até obtida do site da EPE, em que você mostra uma complementariedade entre o segundo semestre, lá com a redução da vazão do Rio São Francisco, com a complementariedade de vento entre litoral e interior. Tá? Hoje, a vazão mínima do São Francisco está reduzida por questões hídricas, no ano passado já foi em torno de 1.300 metros cúbicos por segundo. Então, essa complementação é boa, mas a gente sabe que tem restrições ambientais e regionais para a construção de novas usinas hidrelétricas com reservatório. A gente sabe que tem questões climáticas. Também foi mostrado aqui, se não me engano, pela EPE, que hoje está em discussão se essas questões climáticas elas já são como se fosse um novo patamar, a gente saiu de um patamar e está em outro, ou se isso é uma questão cíclica. Então, existem várias avaliações com relação à questão climática, então ela precisa ser olhada, é importante. E as nossas usinas estão com menor capacidade de regularização. E a geração eólica, né? A participação da geração eólica, isso aqui é a fonte, é a Global Wind Energy Council. O Brasil, ele hoje já está, no final de 2017, em 6º lugar no mundo, em termos de capacidade de geração eólica, sendo que essa capacidade está distribuída da seguinte forma. A gente tem no norte, mais ou menos, ao final de dezembro de 2017, em torno de 221 megawatts de capacidade instalada, Nordeste já em torno dos 10 mil, e Sudeste bem pouco, Sudeste e Centro-Oeste, e também uma concentração no Sul, em torno de 2.000 megawatts. Então, os exemplos que eu vou dar a partir de então vão ser focados no Nordeste, que é onde a gente tem a maior capacidade instalada de geração eólica. Tá? Então, a geração eólica, como fonte de energia, e eu usando o Nordeste como exemplo, ela tem uma certa característica sazonal. Tá? Os maiores valores de geração ocorrem no segundo semestre do ano, que é o período seco de rios e bacias.
ela tem uma certa previsibilidade mensal melhor do que a geração diária e horária. A produção anual das eólicas, ela tem uma previsibilidade que pode reduzir a necessidade térmica e de hidráulica, eventualmente, e esse benefício ele é tão maior quanto maior for o volume de geração. Então, esses aqui são alguns exemplos da região Nordeste. Esses gráficos podem ser obtidos de um documento do ONS chamado Boletim Mensal de Geração Eólica. E aqui mostra a geração eólica no Nordeste nos últimos 3 anos, em periodicidade mensal, e o fator de capacidade médio a cada mês. Então, você vê que realmente no segundo semestre você tem uma geração maior do que no primeiro, e ao longo dos anos, de 2016 a 2018, essa geração vem aumentando. Aqui é um histórico do fator de capacidade médio em periodicidade mensal nos últimos 3 anos. Então, isso para mostrar aquilo que eu acabei de falar no slide anterior, que é com relação a uma certa previsibilidade anual de geração eólica. Mas, por outro lado, a geração eólica como fonte de potência, ela traz algumas questões, né? Então, você tem uma grande variabilidade durante o dia, a máxima e a mínima podem ocorrer a qualquer momento do dia, e ela causa algumas dificuldades operativas no sistema, né, que são enfrentadas pelo pessoal dos centros de operação. E isso requer medidas estruturais e operacionais. Isso aqui é um outro exemplo de uma geração verificada nos dias 18 e 19 de março, em que você, num dia, você tem um fator de capacidade baixíssimo, gerou 334 megawatts, e no dia seguinte você pulou para 3.257, para um fator de capacidade de 43%. Isso é uma variabilidade de um dia para o outro, né? Esse aqui é um outro exemplo, no mesmo período do dia, uma diferença aí de mais de 1.000 megawatts entre o dia 14 e o dia 15 de maio de 2017. Isso aqui é um exemplo das variações de geração numa subestação lá do Nordeste, a subestação de Igaporã 2, tá? Aqui também está mostrando como que essas variabilidades influenciam, por exemplo, nos intercâmbios da região do submercado Nordeste, né, com o resto, com os outros submercados, submercado Sudeste, por exemplo. Então, aqui mostra, no primeiro gráfico, né, você está em setembro, com fator de capacidade de 77%, e a geração eólica foi tanta que o Nordeste exportou. Tá? No segundo gráfico, você vê, ao contrário, um fator de capacidade baixo e o Nordeste importando. Então, ali, você teve que aumentar um pouco a geração térmica, a geração hidrelétrica está mantida por uma restrição de vazão e você não tinha eólica suficiente para complementar, teve que importar. Então, isso gera o quê? A necessidade de alocação de folga e reserva de geração para suprir a alta variabilidade das eólicas. Então, essa variabilidade e essa baixa previsibilidade, elas podem provocar grandes variações de fluxo nas interligações. Então, isso aqui é uma notícia do canal Energia, de março agora de 2018, em que a ANEEL aprovou a audiência pública para a mudança dos submódulos de procedimento de rede para alterar a metodologia para dimensionar a reserva de potência operativa. Tá? Então, você vê que já está trazendo reflexos para a operação. Essa nota técnica ela pode ser obtida da audiência pública 015 de 2018. Lá tem uma explicação detalhada de como essa metodologia vai mudar. Eu não vou entrar nesse mérito, né? Vocês podem depois dar uma olhada, mas é para mostrar dados de realidade. Tá? Então, essas particularidades elas afetam diretamente aos produtos lá da operação. Tá? Então, os centros de operação têm que lidar com essas questões trazidas pela geração eólica. Bom, consequências imediatas e estratégicas a necessidade de aperfeiçoamento dos métodos e ferramentas tradicionais usados no planejamento e operação, aprimorar os procedimentos de rede e os requisitos de conexão dessas fontes. Os procedimentos de rede eles já foram alterados para contemplar requisitos mínimos de eólica, específicos para a entrada dessa fonte. E a gente precisa melhorar as ferramentas de previsão, tá? De vento e da geração eólica. E agora também o ONS vai começar a trabalhar na previsão de geração solar também. Então, o que a gente precisa, eu acho que foi falado muitas vezes aqui, é a flexibilidade e a adaptabilidade.
Então, eu vou trazer reflexões sobre o armazenamento, tá? Uma visão aqui que o ONS enxerga, né? O que esperar e como lidar com as variações dessas fontes? Como minimizar as dificuldades operativas causadas pela geração eólica como fonte de potência e como maximizar os seus benefícios como fonte de energia? A gente já viu, é a realidade, a tendência de redução do percentual de capacidade instalada da geração hidrelétrica. Como é que a gente encara as mudanças da operação e seus desafios no ONS? Nesse contexto, há espaço para tecnologias de armazenamento? Mais uma notícia, a ANEEL publicou no seu site, agora dia 28 de março, os projetos, já chamada para os projetos de PID, que tem como objetivo justamente tratar da inserção de sistemas de armazenamento. A gente viu vários exemplos aqui. Lá no site, ele não especifica um determinado tipo, ele abre para vários tipos. E eu acho que aí é que está a graça, né? É você analisar diversas possibilidades e ver qual aquela que se encaixa melhor para determinadas situações. Tá? Então, acho que não existe certo ou errado por enquanto. Acho que a gente ainda está no terreno da análise, da verificação, da pesquisa. Outra notícia, essa está no site da EPE, é uma notícia que fala lá da expansão da geração das fontes e que já está se pensando, sim, para o sistema elétrico, a implantação de fontes de armazenamento, tanto no nível da oferta como da ferramenta de resposta da demanda, se pensando em vários tipos, inclusive a bateria, né? Então, a EPE está estudando as diversas tecnologias de armazenamento e suas possibilidades. Isso aqui no mundo, né? Eu trouxe para vocês também um relatório que acabou de sair do CIGRE, do grupo 630, de março de 2018, ou seja, bem recente, que fala sobre o impacto das baterias, armazenamento por bateria, no sistema de distribuição, na rede de distribuição. Então, eu vou ler algumas das conclusões do relatório para o pessoal de língua inglesa para poder ouvir um pouco do que estava concluído lá. O armazenamento é fator-chave para promover flexibilidade e dar suporte à integração das fontes renováveis. O armazenamento permite balancear a geração centralizada e distribuída e contribuir para a segurança energética. O armazenamento irá complementar a resposta da demanda, a flexibilidade na geração e proporcionar alternativas de expansão da rede. O armazenamento pode contribuir para a descarbonização de outros setores da economia e apoiar a integração de maiores quantidades de energia renovável em transportes, edifícios, indústria, etc. A contribuição que o armazenamento de energia pode fazer para o sistema de energia está sendo reconhecido na maior parte dos países do mundo. É claro que para o Brasil tem uma diferença, porque esses países em que foi feito esse estudo do CIGRE são países com predominância térmica. Tá? Então, a gente tem que sempre ter em mente, quando a gente vê exemplos no exterior, se aquilo se aplica ou não à realidade do Brasil, que tem uma particularidade especial, né? Outras conclusões do relatório é que o relatório ele mostra uma série de exemplos de casos de uso em vários países, como esse armazenamento, como essas baterias foram utilizadas em vários países. Tá? Então, lá tem, por exemplo, usar a bateria como energy arbitrage, uma questão de mercado, que a gente nem tem no Brasil. Serviços ancilares, como regulação de tensão, frequência, reserva girante, minimização de oscilação, para balancear e firmar a energia de eólicas e solares. Tem exemplos de deslocamento da demanda, maximização de renovável para aliviar a rede de distribuição. Então, alivia a rede de distribuição e impacta num alívio da transmissão também. E como resiliência da rede, né? Situações de blackout em que foi utilizada a bateria para reduzir o impacto do blackout. E no Brasil, vamos trazer essas reflexões para o Brasil. A gente viu que, cada vez mais, as redes estão complexas, existe uma complexidade na operação das redes, a gente vem sentindo isso lá no ONS. A gente também, como dado de realidade, tem restrições ambientais para a construção de novas usinas, e não é só novas usinas, às vezes para transmissão também, a gente tem exemplos de restrição de construção de linhas de transmissão, né? E, inegavelmente, o aumento das fontes intermitentes, eólica e está vindo por aí solar. Então, aqui são uma reportagem, não são 2 comentários que foram feitos de uma reportagem da revista Brasil Energia,
em março de 18, um ponto de vista da EPE, dizendo o seguinte, que as baterias elas são modulares e também, nesse caso, eram reflexões que estavam sendo feitas, né? Elas podem ser alocadas tanto perto da carga quanto perto do gerador, e ela poderia, eventualmente, minimizar a intermitência e variabilidade das fontes renováveis. E o ONS escreveu o seguinte, do ponto de vista da operação, do SIM, uma vantagem da bateria seria atuar em conjunto com a geração solar e eólica. Se ela fosse despachada, entre aspas, centralizadamente, como uma planta, por exemplo, um banco de baterias, poderia fazer diferença para a operação do ONS. Então, as baterias, elas poderiam auxiliar a reduzir a dependência das fontes intermitentes? Ela pode ser usada para firmar energia? Na Europa, já está se falando no uso de baterias para minimizar esse tipo de impacto. A gente tem o exemplo do SIGRE, a gente tem exemplo do evento que teve lá no ONS, veio gente da Itália, da Alemanha, que falou sobre a inserção de baterias, né? E outras formas de armazenamento, não só baterias. Então, a gente tem que, na verdade, se preparar em termos de requisitos técnicos, em termos de aspectos regulatórios e comerciais. Onde alocar, né, essas fontes de armazenamento? Com que fim? Né? Na rede de distribuição, a gente tem vários exemplos. E na rede de transmissão? Então, novamente, fazendo menção ao plano decenal de expansão da EPE de 2026, tem um trecho do relatório que fala, por exemplo, eu vou ler para que as pessoas possa ser traduzido, a elevada expectativa de vertimentos turbináveis entre os meses de janeiro a junho sinaliza para a oportunidade de se dispor de fontes que promovam a flexibilidade operativa, como usinas reversíveis, motorização adicional de hidrelétricas existentes e baterias. Essas fontes poderão aproveitar o excedente de energia nos momentos de maior vertimento. Tá? E no ONS, desculpa, voltando. Como o ONS tem se preparado frente a essas novas possibilidades e desafios? A gente, no ano passado, a gente teve um grande evento, que foi o Seminário de Prospecção Tecnológica, o SPTO 2017, que foi criado para que a gente pudesse oxigenar a conversação tecnológica e estratégica no ONS. Então, a ideia era integrar questões trazidas pelos desafios tecnológicos e servir de forma objetiva por um processo de road mapping que a gente teve interno para criar um documento que é o Plano Diretor de Desenvolvimento Tecnológico do ONS. Tá? Nesse seminário, que foi um seminário que contou com participação de especialistas do mundo todo, houve apresentações da Itália e da Alemanha que já abordaram dentre outras formas de armazenamento, as baterias, ou seja, é um tema que está amplamente em discussão. Então, o ONS, depois desse evento, ele fez um road mapping com 30 técnicos de várias gerências e diretorias do ONS, em que foi feita uma mobilização diante dos futuros desafios tecnológicos. Então, a gente avaliou o horizonte da chegada desses desafios, como a gente poderia transformar isso em motores da mudança para que o ONS se prepare previamente a essas mudanças que podem ser inseridas no sistema interligado. Né? Então, dentre as discussões que a gente teve, estava presente o armazenamento num horizonte próximo, ou seja, o ONS está preocupado em estar aberto a essas discussões para poder se preparar tecnicamente para elas. Então, a gente lançou, no final do ano passado, o nosso Plano Diretor de Desenvolvimento Tecnológico com os blocos temáticos, onde você tem os assuntos que vão ser impactados, que vão impactar o operador, que podem vir impactar o operador nos próximos anos. Esse projeto piloto ele foi mencionado também em alguma das apresentações, que é a colocação de uma bateria no sistema isolado, em Roraima. A questão é a seguinte, havia um projeto para a construção de uma linha que ia ligar Manaus a Boa Vista. Esse projeto ele não foi à frente por questões de reservas indígenas, etc. E foi até solicitado para a empresa que ganhou a licitação para a construção da linha, solicitou a não estar mais participando, não construir mais essa linha, diante das dificuldades. Então, as situações de abastecimento a Boa Vista, elas estão muito prejudicadas por conta da interligação com a Venezuela, e aí o Ministério deliberou um grupo de trabalho formado pelo EPE, ONS, ANEEL e CCE, para estudar alternativas de soluções para atendimento a Boa Vista. Tá?
Então, dessas alternativas, era garantir o atendimento a uma subestação de distribuição, subestação centro, de 69 13.8 kV, por determinado tempo, quando da abertura da interligação com a Venezuela. Então, a ideia é que se atendesse parte da demanda de Boa Vista, quanto da perda dessa interligação por um determinado período de tempo. Além disso, tem uma previsão de um leilão de geração solar, que supostamente essas usinas estariam entrando em 2021. Então, essa solução também deveria permitir a entrada dessas usinas de uma maneira mais confortável para o sistema. Então, uma das alternativas que foi verificada foi a inserção das baterias, e o ONS entrou para fazer o estudo técnico de viabilidade da instalação dessa bateria. É uma bateria de 70 megawatts na subestação centro. Então, o estudo mostrou, sim, ser viável. Foi a solução encontrada, porque lá você já está contratando a mais do que deveria usinas térmicas para suprir a condição de fornecimento lá para a região de Boa Vista. Então, verificou-se que era uma solução viável. Tá? Além disso, as outras entidades participantes estão avaliando questões de contratação e questões regulatórias, que são importantes dentro desse contexto também. Por quê? Porque é uma novidade. Tá? Então, algumas conclusões a respeito, que a energia eólica ela tem sido uma das principais fontes para o Sistema Interligado Nacional, é inegável, principalmente na região Nordeste. Dependendo do período de carga, você tem envio de excedente dessa energia para demais regiões do país, e a energia solar também está crescendo. Como fonte de potência, ela requer ações rápidas de controle, devido à sua variabilidade, e isso traz impactos para a operação. Tá? A energia das hidrelétricas, com certeza, continua sendo a nossa principal fonte, mas vem reduzindo ao longo do tempo. Né? Há que se pensar em alternativas. Então, a questão toda é investir em flexibilidade. Tá? Os sistemas de armazenamento já estão em discussão no mundo e estão também no radar do ONS como oportunidade tecnológica para lidar com os desafios da operação. E também sob uma visão mais proativa do ONS com relação às mudanças que estão ocorrendo no setor elétrico e no mundo. Então, a ideia é que a gente esteja aberto a essas discussões. Então, daí a importância da gente estar participando desse seminário. A gente, lá no ONS, estão tendo outras iniciativas conjuntas com entidades para discutir a inserção de fontes intermitentes, para discutir o armazenamento. Então, eu acho que, no momento que a gente está, não tem certo nem errado. A gente, ao longo do seminário, eu vi isso. Eu vi pessoas defenderem, pessoas dizerem que talvez não seja necessário nesse momento. Eu acho que a gente tem que usar todas as ferramentas possíveis para a gente poder ter uma operação adequada do sistema, mais confiável e ao menor custo. Então, a gente tem o armazenamento, a gente tem que melhorar, sim, as ferramentas de previsão, a gente tem que aprimorar os requisitos técnicos, a gente tem que ouvir possibilidades, analisar essas possibilidades e